Queria dizer a vocês que nós estamos, do meu ponto de vista, vivendo um momento extraordinário da história do Brasil. Primeiro, porque depois ao longo da nossa história, de tantos longos períodos de ditadura, de cerceamento das liberdades, de agressão ao Estado de Direito Democrático, o Brasil vive a mais plena democracia, liberdade de expressão, de manifestação, e temos um governo que tem 76% de apoio popular, de ótimo e bom, e, no entanto, aqui não tem terceiro mandato, aqui tem a vontade do povo, a alternância de poder, e que o povo escolha o melhor caminho a cada vez. Segundo, porque vivemos um momento da história que, depois de termos sido o país que teve a hiperinflação mais longa da história documentada, há mais de 14 anos, o Brasil vive uma estabilidade monetária, econômica, desde o governo anterior e ao longo desse governo. A inflação neste governo já é menor que no governo anterior e o próximo governo espero que seja menor que neste governo. Consolidamos não só a estabilidade da moeda, mas a estabilidade macroeconômica, e isso ficou totalmente demonstrado nessa grave crise econômica financeira internacional, que ainda atinge Japão, em certa medida Estados Unidos, mas sobretudo a Europa. O Brasil sai na frente, sai muito bem, sai de forma destacada pela prudência da política macroeconômica, porque acumulamos reservas de mais de 240 bilhões de dólares, porque melhoramos as finanças públicas, sem aumentar a carga tributária, sem privatizações. Nós reduzimos a dívida pública de 57,5% do PIB para 42% do PIB, um esforço fiscal muito grande deste governo, e isso ajudou decisivamente para que na crise nós pudéssemos fazer uma política anticíclica, desonerar impostos, aumentar o crédito através do BNDES, da Caixa e do Banco do Brasil. O Banco do Brasil hoje empresta mais que todos os bancos públicos e privados emprestavam em 2003, sozinho. O BNDES hoje é maior que o Banco Mundial. E a Caixa, só na área imobiliária, financia 47 bilhões de reais, quase 900 mil imóveis estão sendo construídos nesse momento no Brasil. Essa situação macroeconômica permite ao Brasil, nesse ano de 2010, crescer 10% ao ano. É o que nós estamos crescendo hoje. Geramos, nesses 4 meses, 1 milhão de novos empregos. Isso significa, no governo Lula, em 7 anos, 12 milhões de empregos gerados. Eu disse hoje, até para o Arlindo, estive em Franca essa semana, tem carro de som na rua contratando sapateiro porque não tem mão de obra. Na construção civil está acontecendo a mesma coisa. Falta mão de obra qualificada em vários canteiros deste país, pelo volume de obras de infraestrutura, portos, aeroportos, estradas, ferrovias, e habitação, saneamento. Isso tem dado um impulso extraordinário ao crescimento da economia. 67% da indústria hoje tem vagas a serem ocupadas e falta mão de obra qualificada. Então, o primeiro destaque que eu gostaria de fazer aqui em Sorocaba, que é uma cidade que conseguiu sair daquela fase de estagnação econômica. Eu me lembro que eu vim aqui no sindicato administrar a recessão, facão, França, a gente perdendo emprego. E hoje, os investimentos que estão chegando na área de serviço, na área industrial, na cadeia produtiva, que estão se consolidando, fazem o polo industrial de Sorocaba se manifestar de forma muito promissora para o futuro. E nós temos que investir na formação de mão de obra qualificada. Acho que nós trouxemos uma universidade federal, temos aqui na região várias escolas técnicas federais, escolas técnicas estaduais. O governo federal desenha mais uma escola técnica federal aqui para Sorocaba. É muito importante que isso aconteça, porque nós vamos continuar crescendo daqui para frente em torno de pelo menos 7% ao ano. Perdemos isso durante 25 anos, mas o Brasil tem pela frente um cenário absolutamente espetacular. Nós somos hoje o segundo país que mais produz e exporta alimentos no mundo. Nós somos, esse ano, já a 8ª economia do mundo e seremos, o ano que vem, a 7ª economia do mundo e estamos caminhando para sermos, nos próximos anos, a 5ª economia do mundo. O pré-sal é uma riqueza extraordinária. Se nós pegarmos esses 20 bilhões de reservas, de barris de reserva já descobertos de petróleo e gás na bacia de Santos, nós temos aí a $100 o barril, nós estamos falando de 2 trilhões de dólares, e vão entrar como riqueza na economia brasileira nos próximos anos. Gás e petróleo já representam 12% da economia brasileira. Isso vai trazer uma riqueza excepcional que poderá ser investida em educação, ciência e tecnologia, meio ambiente,
abater dívida pública, reduzir carga tributária, reduzir taxa de juros, o país, se souber administrar essa riqueza, dará um salto extraordinário. Temos uma matriz energética limpa, hidráulica, agora eólica, solar, biomassas, e por isso o custo de descarbonizar a economia brasileira para amenizar o impacto do efeito estufa vai ser muito menor do que a Europa, Estados Unidos e Japão terão que praticar. Portanto, essa emergência histórica do Brasil, que mudou de patamar econômico, social, isso se deve a essas vantagens estruturais e ao fato que nós criamos o mercado de consumo de massas no Brasil. O governo Lula, ao distribuir renda, ao aumentar o salário mínimo em 54% real, ao criar uma Bolsa Família para 12 milhões de famílias, ao criar o ProUni para 726 mil bolsas de estudo, dobrar as universidades federais, mais do que dobrar as escolas técnicas federais, aumentar o repasse para a educação pública, investir nas unidades de pronto atendimento na área da saúde, no tratamento de saúde bucal, essa mudança estrutural, esse mercado de consumo de massas, é que faz o Brasil crescer 10% hoje. O mundo lá fora ainda não se recuperou. O que permite o crescimento é o crescimento para dentro, que o governo Lula construiu com a política de distribuição de renda, que eu tenho certeza que será mantida no próximo período da história do país. Por isso, nesse cenário tão promissor, e que o povo se sente tão realizado, tão satisfeito, e que nós ganhamos uma projeção internacional que jamais tivemos, o G20, Copenhague, a Copa do Mundo, a Olimpíada, que começa agora, e depois seremos aqui a sede da Copa Mundial, isso tudo mostra a trajetória que o Brasil desponta.